Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta para falar de um assunto que não poderia deixar de estar em discussão nessa semana, nesse mês das mulheres, que é a igualdade ou a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Nós temos duas convidadas muito especiais para debater esse assunto comigo. Eu quero apresentá-las agora. Elas estão com a gente em ambiente virtual. A primeira convidada é a Renata Assalim. Ela é advogada especializada em compliance. Seja muito bem-vinda e obrigada pela participação. Olá, Bruna. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que nos assistem. Será um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que é muito caro para nós mulheres e para a sociedade como um todo. Legal, vamos juntas, portanto, falar a respeito desse assunto. E temos a Simone Ramalho, também está com a gente em ambiente virtual. Ela também é advogada, especialista em direito do trabalho. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Bruna. Para mim é uma honra falar de um assunto tão importante como esse. Bom, para a gente começar, eu quero colocar aqui em discussão a lei, porque basicamente agora é lei, né? Mesmo salário, para as mesmas funções, para as mesmas atribuições. A gente tem uma lei desde o ano passado, tem até aqui o número, é a lei 14.611/2023, que ela nem fala só a respeito das mulheres, né? Fala a respeito de todos os profissionais. Mesmas atribuições, mesmo cargo, portanto, mesmo salário. Eu quero perguntar para vocês, para a gente iniciar esse bate-papo, qual é a importância de a gente ter uma lei como essa? Uma lei que, inclusive, chegou no ano passado, né, em 2023. Vocês, na visão de vocês, a gente precisava de uma lei para que isso, de fato, pudesse acontecer, pudesse funcionar no nosso país? Vamos começar primeiro com a Renata? Claro, Bruna. Primeiro é importante frisar que a gente já tem a obrigatoriedade de igualdade salarial desde a Constituição Federal. E também, até antes disso, na CLT. A gente tem, então, em âmbito federal, com a legislação federal, e em âmbito constitucional. Essa igualdade, ela sempre foi garantida. O que a Lei de Igualdade Salarial, ela trouxe para a gente em 2023, foram mecanismos de medição e transparência com relação a essa equidade salarial pelas empresas. A aplicação da equidade salarial e da igualdade, né, de homens e mulheres, e também a lei traz, como você bem disse, outras questões, né, como raça, etnia, sexo, enfim, diversidade, para essas questões relacionadas à igualdade salarial. E ela traz esses mecanismos de medição e também traz punições para as empresas que, após apontado pelo Ministério do Trabalho, não cumprirem um plano de ação, eventualmente, que elas apresentarem. Então, a importância, né, resumindo, a importância dessa lei é trazer para a sociedade mais democracia, mais cidadania e garantir os direitos humanos para as mulheres na ocupação aí de cargos e salários. Se não me falha a memória, Renata, essas medições que você cita, elas inclusive serão apresentadas pela primeira vez agora, né, neste mês. Exato, Um ano exato. depois da lei ser sancionada. Isso. A gente tem aí, toda lei, ela tem um período que a gente chama de vacatio legis, né? Um período de vacância, onde a sociedade, ela se adapta àquela legislação que foi promulgada. Então, durante este período, as empresas com mais de 100 empregados ou mais, que a essas empresas que a legislação, ela se aplica, né? A legislação que vai trazer o relatório, não a legislação de igualdade salarial. Todo mundo, homens e mulheres, devem ganhar salários iguais quando ocuparem as mesmas funções, independente se a empresa tem um ou se tem 100 funcionários. O relatório, as medições pelo Ministério do Trabalho, eles vão ser aplicados em empresas a partir de 100 empregados, né? Então, a legislação determinava que essas informações elas deveriam ser entregues ao Ministério do Trabalho até o dia 29 de fevereiro, foi prorrogado para o dia 8 de março, um dia simbólico para todas nós,
e esses relatórios serão emitidos pelo Ministério do Trabalho, se não houver prorrogação, até o dia 15 de março. Simone, para você agora, passando a palavra para você, qual a importância dessa lei que a gente tem desde o ano passado? A gente realmente precisava dessas medições? Porque apesar de a gente ter, né, a garantia de que tínhamos, sim, de ter os mesmos salários, os mesmos direitos, ficava difícil medir, né? Ficava difícil saber se isso de fato acontecia. Qual que é a sua visão? É um marco muito importante essa iniciativa que eu chamo de regulamentação, porque, na verdade, como a doutora Renata disse, esta igualdade salarial entre mulheres e homens, ela tem previsão constitucional, lá na Constituição Federal, bem como na CLT, mas os dados indicam aí que as mulheres elas recebem 22% a menos que os homens, ocupantes da mesma posição. Então, com o intuito de coibir essa prática, o governo criou essa lei, buscando a regulamentação dessa igualdade salarial. É uma iniciativa muito positiva e ela reforça aí a nossa luta no mercado de trabalho e busca uma mudança cultural nesse aspecto. E vocês duas, na verdade, na visão de vocês, vocês acham que essa lei de fato é uma garantia de que nós teremos sim os mesmos salários a partir da criação dessa lei? É uma lei nova, né? A gente está falando aí do ano passado. Com essa primeira divulgação, a gente já vai sentir se ela já está sendo cumprida? Olha, Bruna, eu acho que ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas antes que a gente fale em efetividade. Então, neste momento, eu acho que seria muito prematuro dizer que vamos garantir a efetividade disso, até porque a lei ainda é muito recente, os dados ainda não foram sequer informados, ou se foram informados, eles têm até amanhã para fazer alguma retificação, caso tenha sido informado, e caso não tenha, eles podem informar até amanhã. Então, a gente ainda está muito no início para dizer acerca de efetividade de algo que está começando. Esse é o meu ponto de vista. Renata, passo a bola para você. Quando a gente fala da efetividade de alguma medida, a gente vai precisar de um tempo para a gente conseguir analisar esses relatórios e as medidas que foram implementadas pelo Ministério, pelas empresas e fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. É importante mencionar aqui, né, se a gente falar de efetividade de tempo, que uma vez apresentado este relatório e verificado que existe uma desigualdade salarial entre homens e mulheres, as empresas elas têm um prazo de 90 dias para apresentar um plano de ação para o Ministério do Trabalho e, a partir daí, iniciar essa metodologia, colocar em prática essa metodologia para que as empresas se adaptem com programas de diversidade, com programas de empregabilidade feminina, com programas de atenção de mulheres na carreira. Não acredito que a gente tenha uma efetividade imediata. Então, até o fim do ano, por exemplo, a gente já tem, né, todas as mulheres ganhando a mesma coisa que os homens, e esse percentual de 22% mencionado pela Simone, ele não existe mais, mas eu entendo que é um grande passo que a gente dá nesse momento da sociedade como Estado democrático de direito, como sociedade na luta pelos direitos humanos, como eu já disse aqui, e na garantia aí dos direitos fundamentais. Renata, ainda com você mencionou, né, esse prazo que as empresas têm de apresentar um plano de ação. E elas também têm um prazo para, de fato, praticar, para colocar em prática esse relatório? A lei não diz nada sobre esse prazo para colocar em prática. A lei traz apenas o prazo de 90 dias para apresentar para o Ministério do Trabalho esse plano de ação. E, a partir daí, os analistas, né, de fiscalização do Ministério do Trabalho vão acompanhar essa empresa para verificar se esse plano de ação está sendo cumprido. É importante lembrar aqui, Bruna, que as próprias mulheres que se sentirem discriminadas no ambiente de trabalho,
elas podem denunciar a qualquer momento no próprio site do Ministério do Trabalho ou até mesmo pela sua carteira de trabalho digital. Tem um espaço onde você pode denunciar essa desigualdade salarial. Tá? Então, também essa fiscalização, ela também pode partir de nós. A gente não precisa esperar o Ministério do Trabalho chegar na nossa empresa. Se a gente se sentir discriminada, nós mesmas podemos realizar essa denúncia. Bom, não sei se a gente está muito em sintonia, eu acredito que sim, porque essa seria a minha próxima pergunta para as duas. Eu quero aproveitar que as duas são advogadas e especialistas no tema, para fazer realmente um serviço para as mulheres que estão aqui nos assistindo. O que uma mulher pode fazer caso ela sinta, caso ela perceba que ela está tendo um tratamento diferenciado? Que ela tem, por exemplo, uma diferença salarial com relação, em comparação com um homem que exerce, por exemplo, a mesma função que ela. Para onde essa mulher tem que ir? O que ela tem que fazer num primeiro momento? Porque a gente está falando de uma questão complexa, né? Do trabalho dela. Como é que ela vai se impor sem também se colocar em risco, né? Sem colocar em risco a sua função, o seu emprego. Eu vou começar, vou fazer essa pergunta primeiro para a Simone, depois a Renata me responde. Pode ser? Claro. Como a Renata disse, existem canais dentro das empresas que elas podem buscar esse tipo de esclarecimento. Não bastasse isso, se ela entender que isso não é suficiente, existe a Justiça do Trabalho, onde ela pode entrar com uma reclamação trabalhista, pleiteando os direitos que ela entende devidos, como, por exemplo, a equiparação salarial, que é o que a gente está falando lá, que esta previsão já vem desde a CLT, desde a Constituição Federal. Então, além dos canais que ela possa se utilizar dentro da empresa, existe também a Justiça do Trabalho, onde, se ela entender que esse é um direito dela que está sendo violado, ela pode se socorrer para buscar esses direitos que ela entende devidos. Renata. Como eu disse anteriormente, Bruna, complementando, né, a minha resposta, e como advogada especialista em compliance que sou, as empresas, elas, de uma forma geral, elas apresentam o que a gente chama de programa de integridade. E dentro do programa de integridade, que é um programa de compliance, estar em compliance é estar em conformidade, né? Isso que significa compliance. To comply with significa cumprir, estar em cumprimento. Então, o programa de compliance, ele demonstra para a sociedade como um todo e para o poder público, para os órgãos de fiscalização, que a empresa é uma empresa cumpridora dos seus deveres e da legislação. A partir daí, dentro deste programa de compliance, a gente tem o que a gente chama de canal de denúncias. Que a empresa pode entrar em contato com setores da empresa, pode ser com recursos humanos, pode ser com o departamento de compliance, dizendo que ela está se sentindo discriminada por uma questão de igualdade salarial ou por qualquer outra questão que esteja estabelecida na legislação ou no programa de integridade da empresa. Esse é um dos meios que ela pode se socorrer em termos de denúncia. Por outro lado, ela também pode se socorrer diretamente dos órgãos públicos. Como eu disse, dentro da carteira de trabalho, na carteira de trabalho digital, existe um campo lá que trata da discriminação salarial, que trata da igualdade salarial. Então, você entra lá na sua carteira de trabalho digital, clica nesse campo e registra a sua denúncia, tá? Existe também o link do Ministério do Trabalho e do Emprego, que você pode fazer essa denúncia. Eu não sei como funciona aqui, Bruna, se a gente depois pode deixar esse serviço, esses links para vocês, e vocês colocam nas redes sociais ou aqui, né, depois aqui embaixo, a gente pode disponibilizar esses links para vocês, para que as mulheres tenham conhecimento. Então, basicamente, são esses 3 canais que vão ser, que eu entendo que são eficientes e que são os caminhos mais seguros. Então, dentro do programa de integridade da tua empresa, conversar com o RH ou ir direto no canal de denúncias e diretamente com os órgãos públicos na carteira de trabalho digital e no site do Ministério do Trabalho e do Emprego, que a partir desta denúncia, os agentes de fiscalização irão entrar em contato com essa empresa e verificar realmente se está acontecendo essa situação de discriminação. Lembrando que
com essa lei que a gente está comentando aqui, de igualdade salarial, o Ministério do Trabalho ele já vai ter essa informação, tanto por meio do e-social, quanto por meio do relatório de transparência. Ou seja, já vai saber se aquela mulher de fato está ganhando menos ou mais ou igual do que um outro homem que está exercendo a mesma função que ela, é isso? Exato, exato. Porque assim, a gente tem uma gama muito grande de empresas no nosso país. E com o conhecimento dessa legislação, a mulher que se sente discriminada, ela não precisa necessariamente ficar aguardando que o agente de fiscalização chegue lá na empresa dela. Ela pode se antecipar e falar, olha, aqui está dar uma sinalização e falar, aqui está acontecendo isso. Tá? É importante também, Bruna, que a gente, né, pegar um gancho aqui e falar que a ideia não é fazer uma caça às bruxas, né? Falar, olha, pelo amor de Deus, vamos parar agora com toda a discriminação e a gente e criminalizar empresas, criminalizar as atividades e punir. A ideia da legislação é fazer com que as empresas efetivamente paguem salários iguais e garantir os direitos humanos. Punições elas não vão ser aplicadas amanhã, as empresas não estarão sofrendo uma perseguição, mas sim elas estão sendo incentivadas a implementar programas de compliance e de integridade, de igualdade salarial dentro das suas empresas. Entendi. Vou pegar um gancho. A mulher fazendo uma denúncia, ela está se sentindo ali vítima de uma situação, tá? Acha que está recebendo menos do que o colega de trabalho que tem a mesma função, por exemplo. Ela, ao fazer essa denúncia, o cargo dela, ela não corre o risco de perdê-lo? Ela não fica numa situação ali constrangedora na empresa? E complementando a minha pergunta, a gente está falando de uma denúncia. Essa mulher ela precisa se preocupar em provar aquilo que ela está denunciando? Vamos começar com a Simone? Olha, Bruna, eu acho que toda denúncia, desde que plausível, ela não traz nenhum risco para nenhum empregado. Somado ao fato de que, no meu ponto de vista, as empresas elas estão super dispostas a seguir a lei. Então, se efetivamente houver uma denúncia nesse sentido e ela for plausível, eu entendo que não traz nenhum risco para o empregado. Até porque denúncias plausíveis, elas são muito bem recebidas e elas são apuradas com o devido rigor que elas devem ser. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, que não traz nenhum risco desde que haja fundamento nesse tipo de denúncia. Renata, com você, a mulher que fizer uma denúncia como essa, ela precisa se preocupar em ter provas? Essa é uma pergunta, Bruna, que sempre me fazem quando eu falo tanto, né, quando eu falo de igualdade salarial, quando eu falo de assédio também, e é uma preocupação legítima, né, das mulheres, porque a gente vive numa sociedade que nos pune, que duvida da nossa palavra a todo tempo. E feito esse parênteses aqui inicial, quando a gente fala de lei de igualdade salarial, como bem disse a Simone, são denúncias que vão ser fundadas. Por quê? Porque uma pessoa que vai chegar num canal de denúncia e dizer eu ganho menos que o meu colega que desempenha a mesma função que eu, ela com certeza ela tem um amparo aí documental. Então, ela não deve sofrer nenhuma retaliação, né? Os programas de compliance, os códigos de conduta, eles devem estabelecer políticas de não retaliação para mulheres que denunciam irregularidades no ambiente de trabalho. Então, essa mulher não deve sofrer nenhuma punição por exercer o seu direito de reclamar uma igualdade salarial. O emprego dela fica garantido durante algum período após ela fazer essa denúncia, Renata? Existe alguma regra dentro do compliance que fala a respeito disso?
Isso, não existe uma legislação que determine, um artigo de lei que determine essa estabilidade, né, do emprego, no caso da denúncia, mas, como bem disse a Simone, se houver alguma situação de discriminação ou de infração à legislação trabalhista, essa mulher ela pode se socorrer da Justiça do Trabalho. Tá? Mas não existe um prazo legal que essa pessoa fique resguardada e que tenha um prazo de estabilidade. Perfeito. Bom, a gente começou o nosso programa falando um pouco a respeito da lei, trazendo uma abrangência um pouco nacional. Eu queria trazer agora o debate para um local mais regional, aqui para São Paulo, porque eu tenho aqui alguns dados que eu quero inclusive passar para vocês, são dados da Secretaria de Política para a Mulher aqui de São Paulo. Eles apontam esses dados que a proporção de mulheres empregadas cresceu em 7 regiões do estado. Bom, isso, acredito eu, significa que nós estamos num bom caminho, né? Que precisamos seguir por aí para que a gente tenha esse número ainda maior, por exemplo, na próxima medição, no ano que vem. Então, eu queria perguntar para vocês, esses dados indicam, né, que a gente está no caminho certo? E mais do que isso, na visão de vocês, a gente ainda tem muito a conquistar? Vamos começar com a Simone. Sim, eu acho que a gente tem avançado muito nesse aspecto, embora passos curtos, mas estamos avançando sim, e acho que temos esperança, eu diria essa palavra, assim como expectativa de que isso melhore. É um ponto muito positivo. Eu acho que as mulheres elas têm se destacado aí no mercado de trabalho e a gente está muito confiante de que os resultados, os frutos dessas plantações chegarão aí em breve. Renata, hoje as mulheres são 78%. Aqui nessas 7 regiões de São Paulo, e na medição anterior éramos 75%. A gente tem muito ainda a avançar, na sua visão? Sim, Bruna, porque a gente precisa, quando a gente analisa esse dado, a gente precisa entender em que hoje a gente, analisando o mercado de trabalho, a gente tem em muitas carreiras mais mulheres do que homens trabalhando numa mesma posição, no mesmo cargo, enfim. Mas quantas dessas mulheres ocupam cargos de liderança? Essa é a discussão. Como que nós, mulheres, vamos chegar a cargos de liderança? Quando nós estaremos em posição 50% de diretores homens, 50% de diretoras mulheres, né? Os coordenadores, gerentes, os cargos de liderança que são uma preocupação numa discussão atual. E nós, mulheres, ocupamos os cargos, ocupamos o mercado de trabalho, isso a gente já tem estabelecido. Então, agora a gente precisa ganhar a mesma coisa que os homens nos mesmos cargos, e a gente precisa ocupar cargos de liderança como esses homens ocupam já há algum tempo. A gente vê, como você trouxe esse dado, vou trazer um dado da CNI para você também, que diz que a gente tem, em 10 anos, você trouxe de um ano para o outro, em 10 anos as mulheres ocuparam esses 3% a mais, foi só o que a gente subiu nos últimos 10 anos em cargos de liderança. Nesse passo que a gente está indo, nessa toada, a gente vai levar aí mais de 100 anos para a gente ter 50% de homens e 50% de mulheres em cargos de liderança. Então, é muito importante que as empresas elas se preocupem com programas de aceleração de carreira, ascensão de mulheres a cargos de liderança, entender em que momento essas mulheres, por que elas não ascenderam, né? Porque tem toda uma questão social que nos permeia. Então, acho que esse momento é um momento de preocupação e de um olhar para programas de ascensão de mulheres no mercado de trabalho, ocupação de cargos de liderança. E nesse sentido, eu sinto que a nossa geração tem trabalhado ferrenhamente para deixar um legado para as próximas gerações, assim como gerações passadas
deixaram um lastro aí de legislação para a gente, de evolução de legislação como direito ao voto, como direito ao divórcio, a praticar atos da vida civil sem a necessidade de autorização masculina ou de um marido, enfim. Eu acho que o nosso legado vai ser a gente deixar as mulheres com igualdade salarial e cargos de liderança no mercado de trabalho. A gente pode fazer essa comparação, viu, Renata? Eu trouxe aqui a informação para você de que os dados da Secretaria de Política para a Mulher de São Paulo apontam que a proporção de mulheres empregadas aumentou nessas 7 regiões aqui de São Paulo, mas eu tenho um outro estudo também, dessa vez da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que diz que, olha só, como a gente ainda precisa avançar e muito nessa questão. Essa pesquisa diz que as mulheres ocupam hoje 31% dos cargos de liderança, que era justamente o que você estava falando agora para a gente. Ou seja, a proporção ainda é muito, muito desigual, né? Isso, e a gente evoluiu 3% em 10 anos. Eu acho que daqui para os próximos 10 anos, todas essas iniciativas legislativas, sociais, dos órgãos de fiscalização e das empresas, que são as nossas maiores aliadas, dos programas de compliance, dos departamentos de recursos humanos, das pessoas que trabalham com diversidade e inclusão, eu acredito que acredito e espero, né? A gente trabalha por isso, para que nos próximos 10 anos a gente tenha um salto aí de pelo menos 10%. Simone, 31% só de ocupação nos cargos de liderança ainda é pouco? Ou você considera que já é um grande avanço perto, por exemplo, de uma comparação de alguns anos atrás, de 2, 3 anos atrás? Eu ainda entendo que é muito pouco. Eu acho que a gente precisa evoluir muito nesse aspecto, como a Renata falou, principalmente nessa posição de liderança. A gente tem trabalhado muito para conquistar esses espaços, mas eu acho que a gente está bem distante ainda de uma igualdade. E agora eu queria compartilhar com vocês uma reflexão aqui, algo que me chamou a atenção ainda, Simone e Renata, nesse mesmo estudo da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Olha só, nesse mesmo estudo, esses dados apontam que, apesar de elas ocuparem 31% dos cargos de liderança, as mulheres, gente, elas têm mais escolaridade do que os homens. Elas têm, em média, 12 anos de estudo, enquanto os homens têm, em média, 10. O que explica, né, essa balança tão desigual? Primeiro com a Simone e depois com a Renata. Talvez a explicação seria a jornada dupla, a ausência de disponibilidade integral a esse tempo. Até porque quando a gente vai falar de posições de liderança, a gente tem que contar com disponibilidade para viagens, os horários de trabalho, eles não são tão fixos, e talvez, quando a gente está falando de mulher que tem filhos, talvez esse tipo de situação atrapalhe com que elas avancem nesse ponto. Mas eu acho que também tem sido um ponto que tem sido estudado, e é justamente quando a gente vai falar lá dessa igualdade salarial entre homens e mulheres, que esses requisitos, eles não podem ser considerados para esse tipo de promoção. Mas talvez, em decorrência dessas funções que a mulher ocupa, além do trabalho em si, tem trazido algum tipo de dificuldade, mas eu acho que isso tem sido também objeto desse estudo, inclusive quando a gente fala da lei de igualdade salarial. Até porque, se a gente for olhar lá, uma das perguntas feitas é se para prorrogação de jornada ou para disponibilidade, se isso é um critério para a promoção das pessoas na empresa. Renata, a sua resposta eu vou deixar um pouquinho em suspense, vou deixar você pensando um pouquinho mais, elaborando um pouquinho mais seu raciocínio, porque a gente precisa fazer um intervalinho agora e daqui a pouco a gente já volta com mais informação e entrevista. Até já.
voltamos, estamos de volta com a Alesp em Pauta. Agora sim a Renata vai chegar aqui com a gente para concluir o raciocínio dela. A gente estava falando, Renata, a respeito dessa questão muito curiosa, né? Nós mulheres, ocupamos 31% dos cargos de liderança, apesar de nós termos mais escolaridade que os homens. O que explica esse mistério? Em primeiro lugar, é uma questão cultural, que justamente a legislação de igualdade salarial, tanto como uma legislação um pouquinho mais antiga, que a gente também vai conversar aqui hoje sobre ela, que a gente chama de Programa Emprega Mais Mulheres, elas visam vamos dizer, combater, né, ou trazer uma equidade para a sociedade. Mas acho que, em primeiro lugar, a gente tem que abordar, sim, essa pauta, que é a pauta da mudança de mentalidade, da mudança de cultura da sociedade, da gente sair de uma sociedade que tenha um pensamento patriarcal para uma sociedade igualitária. E, Renata, para isso eu preciso de legislação, eu preciso de multas. Pode ser que a sociedade precise desse incentivo para que a gente atinja os níveis que a gente deseja atingir. Então, eu acredito que o que justifica essa diferença é, sim, a cultura da sociedade que a gente vive. E, para isso, a gente tem legislação chegando para combater essa desigualdade, tanto salarial como de ocupação de cargos. Então, é necessário, sobretudo, legislação e também a possibilidade da mulher se qualificar ainda mais, né? Você estava falando a respeito do Emprega Mais Mulher, eu queria que você discorresse um pouco mais nesse sentido, para que quem está assistindo a gente possa saber que existem caminhos para que ela se qualifique ainda mais. Isso. A gente tem, além antes dessa lei de igualdade salarial, a gente teve uma lei que a gente chama que instituiu o que a gente chama de Programa Emprega Mais Mulheres, que ela veio para dar um apoio à parentalidade, então ela trouxe medidas, né? Todas essas medidas que eu vou falar aqui, elas não são medidas que tem no governo estadual ou federal, elas decorrem de uma lei federal, mas que trazem medidas que as empresas, que a sociedade privada, que a iniciativa privada pode ou deve adotar. Tá? Então, a gente tem como medidas o apoio à parentalidade, a qualificação de mulheres para o mercado de trabalho, internamente dentro das empresas. Então, o que seria esse apoio à parentalidade? Como dizia a Simone no quadro anterior, que nós temos questões relacionadas, por exemplo, à maternidade, que nos faz ter uma dupla jornada. Então, por que as empresas não podem implementar programas para que esses homens possam também sair para levar os filhos ao médico, para que eles tenham uma licença paternidade estendida, ou para que o casal que trabalhe dentro da mesma empresa não possa dividir essa licença maternidade para ter paternidade? Por que eu não posso flexibilizar o trabalho da mulher para um teletrabalho? Então, todas essas medidas foram pensadas e foram trazidas nessa legislação que a gente chama de Programa Emprega Mais Mulheres, para que a mulher ela tenha condições, dadas a sua dupla jornada e dada a posição que ela ocupa na sociedade, para que ela tenha condições de ascender na sua carreira. É difícil a gente apontar uma única razão, né? Visto que a questão é bem complexa. A gente está falando de hábitos, a gente está falando da sociedade num geral. Vocês acreditam, na visão de vocês, como profissionais e como mulheres, que a questão da maternidade também pode acabar sendo um obstáculo para a mulher chegar nesse cargo de liderança, o qual a gente estava comentando no bloco anterior? Vamos começar com a Simone. Olha, Bruna, não gostaria que fosse, mas eu acredito que ainda é sim um ponto a ser superado, porque quando nós estamos falando de empregadas, mães, ter filhos traz inúmeras atribuições. Como, por exemplo, eu sou mãe, então muitas vezes eu preciso me ausentar para ir ao médico, eu preciso levar o meu filho ao médico, claro, né? Levar o meu filho ao médico. Tem outras questões que envolvem criança. De uma certa forma,
Se eu fosse empregada, eu acho que isso impactaria no meu trabalho. Mas, como a gente disse, eu acho que a sociedade tem buscado é, regularizar esse tipo de situação. Não que eu acho que dependesse de uma regularização, mas eu acho que está tendo um olhar especial para esse tipo de pessoas. Então, assim, tem várias empresas com programas super bacanas para mães, que prorroga por si só a licença maternidade, sem depender de nenhuma lei. Tem mães que já estão adotando o trabalho, as empresas autorizam o teletrabalho. Então, assim, tem várias questões que as empresas têm adotado para apoiar esse tipo de profissional. E eu acho isso muito importante, embora eu entenda que ainda existe lá no fundo uma essência de dizer, e talvez como você é mãe, você não consiga entregar 100% do que a gente espera, o que eu não concordo. Muito pelo contrário, eu acho que as mães são muito dedicadas, mas existe isso ainda, mas eu entendo que está sendo um avanço a passos curtos, mas que tem tido bons resultados. E estou falando isso sem falar em lei, estou falando de projetos de empresa bem bacanas para apoiar esse tipo de profissional. Renata, a sua visão. Eu não sou mãe. Mas você Para é mim, eu mulher. não teria um lugar, eu não teria um lugar de maternidade para falar pessoalmente da minha carreira. Como mulher advogada e que trabalha com compliance, implementando programas de integridade, eu vejo que existe um avanço sensível e importante no olhar das empresas para as mulheres e para a maternidade. E também para a paternidade, porque é muito importante que a gente tenha os homens como aliados na nossa jornada. Então, além deles serem aliados, né, porque a gente se a gente está falando de homens 70% nos cargos de liderança das empresas, eles têm que ser os nossos aliados para aprovar esses programas de integridade. E a partir daí, ter uma flexibilização da licença maternidade, da licença paternidade, implementar programas que tragam os homens para a relação com os filhos. Então, como disse a Simone, eu saio para levar o meu filho ao médico. Os homens também têm que sair para levar os seus filhos ao médico. Os homens também têm que sair para ir da escola ver o que aconteceu com o seu filho. Então, estes programas, estas políticas de apoio à parentalidade, que é o que a gente chama na legislação, que está estabelecido no programa Emprega Mais Mulheres, elas são importantíssimas para que a gente atinja a equidade de gênero, na busca da equidade de gênero, trazer os homens para as atribuições que a sociedade entende como puramente femininas. E não, elas são atribuições de ambos os pais das crianças. Então, trazer os homens para perto da parentalidade, né? Não falar mais em maternidade, mas falar em parentalidade, trazer os dois, o casal, para a relação com os filhos e para as obrigações com os filhos. Como fazer isso, Renata? Como trazer o pai para a realidade de pai? É algo que é tão óbvio, né? Mas ainda assim, durante tantos anos, a gente viu essa diferença de tratamento, né? Parece que a mãe é mais responsável que o pai, ou pareceu durante muitos anos. Como é que a gente faz isso de uma vez por todas para acabar com essa discussão? Bruna, se eu tivesse essa resposta, se eu pudesse te dizer, olha, eu tenho essa fórmula aqui, a mulher vai ocupar um lugar na sociedade e o homem vai andar junto com ela no apoio aí à criação dos filhos. Enfim, seria mágico. Mas o que eu posso te dizer, dentro da minha especialidade, é que é muito importante que as empresas adotem políticas de apoio à parentalidade. Como que as empresas podem fazer isso? Mas é só colocar lá na política de apoio à parentalidade que o homem também pode sair para levar o filho ao médico, que ele tem uma licença paternidade estendida, ele tem uma jornada de trabalho flexível. Não, a gente pode engajar os homens. Como? Com treinamentos,
trazendo empresas de recursos humanos, empresas de psicologia, que tratem desse assunto para dar treinamento dentro das empresas. Tem várias empresas hoje que falam do engajamento e da importância do engajamento do homem na criação de seus filhos. Até mesmo, assim, falando de violência doméstica aqui, né, de assédio, trazendo para esse lado um pouquinho, qual o papel do homem na luta contra essas nossas causas também, que é a violência doméstica e o assédio. Porque quem pratica são eles, então quem deve ser educado são eles. Como que eu faço isso? Por meio de treinamento, por meio de conscientização, por meio de letramento. Esse é o caminho mais seguro, esse é um caminho que vai ser trilhado em concreto para que a gente possa atingir uma sociedade com equidade de gênero e com a mitigação da violência contra a mulher. Porque no fim do dia, a mulher assumir todas as suas responsabilidades, não suas, mas todas as responsabilidades em relação ao ambiente doméstico, ela pode ser tida como uma forma de violência, né? Então, a gente precisa trazer esse assunto para ser discutido e precisa trazer os homens para a discussão. A gente precisa ouvi-los e eles precisam nos ouvir. Simone, a sua visão. Basicamente, o que a Renata nos traz é que educação, né? Não existe caminho mais curto, não existe atalho, é um trabalho realmente de formiguinha. Eu acho que nós, enquanto mulheres, a gente tem observado isso desde a nossa existência, né? Exatamente. E aí eu falo como mãe, Bruna, o meu marido tem um papel muito importante aqui na minha casa, que ele assume quase 90% das atividades do meu filho. Então, isso que a Renata falou, que é uma questão de educação, de conversa, de letramento, eu acho que é o caminho. Porque com essas jornadas que a gente tem, se a gente não contar com o apoio das pessoas que estão com a gente não consegue ir muito longe. Até porque crianças, elas demandam muito tempo. Então, se a gente não tiver um apoio, e eu acho que esse apoio a gente consegue sentando, conversando com a conscientização. Porque o trabalho é importante, o filho é mais importante ainda. Então, não dá para priorizar o trabalho em detrimento do filho, mas eu acho que dá para a gente fazer um bom trabalho sendo mãe. E eu acho que isso só é possível quando a gente tem o apoio, e aí, como diz a Renata, do pai, que parece óbvio, mas alguns não dão esse tipo de apoio, mas que é imprescindível para que a gente consiga esse engajamento que a gente tanto busca. Como é que foi para você, Simone, conseguir essa igualdade de salarial na sua vida como advogada? Foi algo que aconteceu mais naturalmente ou você teve que impor em determinado ponto? As coisas aconteceram naturalmente, Bruna. Não teve nenhuma imposição, aconteceram naturalmente, mas para isso é preciso uma conversa de o quão importante é o meu trabalho e o quão importante é o meu filho. Então, dentro disso, foi conversa, não teve nenhum tipo de imposição e flui super bem aqui na minha casa. Hoje meu filho tem 7 anos e essa divisão flui muito bem aqui em casa. Ambos trabalham, mas essa divisão flui naturalmente. Ô, Renata, e para você, falando a respeito, como mulher, enquanto mulher, como é que foi na sua carreira conseguir essa igualdade salarial? Em algum momento você se viu desafiada? Em algum momento você teve de impor isso ou aconteceu de uma forma mais natural? Eu acredito que, falando da minha experiência pessoal, né? Quando mais nova, mais no início da minha carreira, hoje eu tenho 21 anos de carreira, houve momentos em que eu ganhei menos que homens na mesma posição que eu, né? Em outras experiências, em outras empresas que eu trabalhei. Em particular, eu tive um caso, né, que posso até contar aqui, que descobri que uma pessoa recém-contratada na mesma posição que eu estava ganhando um salário maior que o meu, e eu
com a minha personalidade, Hum. né? Não sou uma pessoa que tem uma personalidade passiva. Eu fui conversar com o meu chefe e falei que eu não concordava com aquilo. E, e ele falou que tudo bem, que se eu não concordasse, eu poderia procurar outras oportunidades, porque ele entendia que aquela pessoa merecia ter um salário maior que o meu. E não me deu nenhuma outra explicação. E foi o que eu fiz, né? Eu procurei uma outra posição e vou seguir com a minha carreira em outros lugares que não tivessem esse tipo de posicionamento desigual dentro, entre as pessoas de diferentes sexos, as pessoas, né, tivessem uma equidade de gênero. Hoje, aqui no nosso escritório, a gente tem programas e tem políticas de salariais e de planos de carreira. Sou responsável pela área de compliance, né, do escritório, sou head da área de compliance, então a gente preza muito por esse tema aqui no escritório, temos as nossas políticas, enfim. Mas eu tive né, contando esse desafio em especial, mas eu vi muitas vezes isso acontecer com outras mulheres na minha carreira, assessorando mulheres nesse tema, Bom, tanto como e eu advogada de tô, compliance, como. Oi, e eu tô conversando com desculpa. uma advogada, e uma advogada passou por uma situação como essa. Como advogada, Sim, eu te pergunto, naquele momento não havia nada que você pudesse fazer para buscar essa oportunidade que ele mencionou dentro da própria empresa? você quer dizer para eu, dentro da própria empresa, para eu ganhar a mesma coisa que o meu colega? Não sei se eu É, entendi sua pergunta. achei curioso que o teu gestor ali naquele momento Então tenha aqui eu dito acho, eu isso. acho importante a gente, sim, eu acho importante a gente fazer um recorte de tempo. Por quê? Porque essa história que eu estou contando para você, ela tem 15 anos. Então, então, eu acho que é importante essa nossa conversa, durante a nossa conversa, a gente falou sobre evolução, sobre a nossa luta, sobre como a gente tem trabalhado para deixar um legado. Então, você perceba que 15 anos atrás, eu, como advogada, entendi que naquele momento não tinha nada a ser feito naquela empresa que eu trabalhava. Hoje, se acontecer isso com uma advogada ou com uma assistente administrativa dentro de uma empresa, porque a gente tem a legislação, ela vai estar mais protegida do que eu estava há 15 anos. Era aí que eu queria chegar. Foi há 15 anos você estava mencionando? Isso, Hoje, qual seria a sua postura se você se deparasse numa situação como essa? eu tomaria a iniciativa que eu aconselho, que eu acabei de aconselhar que as mulheres a fazerem, né? Que é fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, entrar na minha carteira de trabalho digital, sim, empregada. Hoje, aqui no escritório, não somos empregados, somos sócios, mas sim, empregada, entraria na minha carteira de trabalho digital, faria essa denúncia, utilizaria o canal de denúncia da empresa, utilizaria os meios que eu tenho na minha mão hoje, que na época não existiam. Não se falava, 15 anos atrás, não se falava em canal de denúncia. É isso, por isso que nós estamos avançando e precisamos avançar cada vez Isso. mais. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que vocês trouxessem essa reflexão. O que nós, enquanto mulheres e enquanto sociedade também, devemos fazer para que essas leis de fato aconteçam, para que a gente tenha de fato essa igualdade salarial, e não só salarial, mas igualdade em todos os sentidos, né? Porque no final das contas todos nós somos iguais, não existe diferença, não deveria existir essa diferença de tratamento. Vamos começar com essa última reflexão, portanto, para a gente arrebatar aqui a nossa discussão, o nosso bate-papo. Eu começo com a Simone e depois a Renata em seguida. Olha, Bruna, eu acho que o primeiro passo, a gente nunca pode deixar de se qualificar. Eu acho que a gente tem que buscar a qualificação. Ultrapassado essa qualificação, nós precisamos se impor, buscar o nosso espaço e percebendo qualquer situação, como você disse, dentro de uma mesma empresa que exerça a mesma função, com as mesmas qualidades técnicas e que recebam salários inferiores, o caminho
é buscar esses meios que a Renata acabou de falar, que tem tantos canais hoje disponíveis que não existiam antes, para que a gente busque essa igualdade, inclusive não só no salário, mas no tratamento também. Eu acho que o tratamento, o salário é importante e o tratamento igualmente. Então, eu acho que não deixar de lado os estudos, não deixar de lado os canais que possam ser utilizados e acompanhar de perto aí. Eu acho que ter uma participação efetiva nisso também é muito importante. Cada mulher, eu acho que tem que contribuir para que a gente chegue nessa posição que a gente busca há tantos anos. Renata, a palavra está com você. Vou complementar o que a Simone já contribuiu aí brilhantemente, mas eu traria um ponto que é a nossa conscientização e tomar para a gente o que é nosso. Ter a compreensão, ter o conhecimento da legislação que nos protege, que não nos favorece, mas sim nos protege. Isso é muito importante, essa distinção tem que ser feita, que não é uma legislação de favorecimento, é uma legislação de proteção e de garantia de direito fundamental. Então, ter consciência dessa legislação, ter consciência dos nossos direitos e estarmos atentas a qualquer descumprimento a esse tipo de legislação, essa legislação que hoje nos protege. Então, o que eu deixaria aqui como recado seria estarmos atentas. E tomar posse, né, daquilo que é nosso. Isso. Não adianta existir uma lei se a gente não se apossa dessa lei, né? Se a gente não se coloca naquele espaço, também não tem por que ele existir. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Como mulher foi um prazer, como profissional também. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, por compartilharem aí um pouco da experiência de vocês. Agradeço a participação e espero vê-las em uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Bruna. Bruna, eu que agradeço, foi uma honra conversar com vocês sobre um assunto tão importante e tão atual. Bom, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido um bate-papo esclarecedor para você também que nos acompanhou nessa edição do Alesp em Pauta. Até uma próxima oportunidade.